Amém? Queria saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queria primeiramente agradecer ao nosso Deus, porque tudo é por permissão dEle. Agradecer ao Senhor por mais uma vez estar aqui. De mim eu não tenho nada para oferecer, mas o nosso Deus, eu tenho certeza que nessa noite Ele já preparou o teu maná vindo do céu, amém? Queria agradecer também mais uma vez por o nosso irmão Felipe aí, que está sempre convidando a gente, sempre confiando essa responsabilidade na nossa mão. Eu sei que Deus tem tocado no coração dele, porque Deus, Ele conhece o meu íntimo e conhece o teu íntimo também. E o Senhor sabe que a nossa vontade é sempre levar o Evangelho, independente de qualquer situação. Não é uma vaidade, é uma necessidade, amém? Queria também agradecer ao pastor por mais uma vez, permitir que nós estivéssemos aqui em cima, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, trazendo uma palavra para o teu coração, que eu tenho certeza que o Senhor, Ele já preparou cada coração para receber essa palavra, amém? Sem mais delongas, eu queria te convidar para que você abrisse a tua Bíblia. Glórias a Deus, aleluias. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, e no versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. O Senhor, Ele preparou uma mensagem para mim, e eu tenho certeza que essa mensagem, ela vai te encorajar a cada dia. Essa mensagem, ela vai abrir os teus olhos para que você possa entender o sentido do povo, o povo de Deus, o povo crente, o povo cristão, aquele que serve a Deus, o verdadeiro sentido de estarmos aqui, amém? Glórias a Deus. Os 12 e a sua missão. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal, amém? Glórias a Deus. Eu queria te convidar que neste exato momento você fale com o Senhor, para que o Senhor venha falar ao teu coração, para que o Senhor venha preparar o teu coração para receber esta semente, porque somente o Senhor pode fazer brotar. Nós plantamos e nós regamos, mas o Senhor é aquele quem dá o crescimento, amém? Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, meu Pai. Mais uma vez nós pedimos a Ti, Senhor, que a Tua palavra, ela seja um alimento espiritual descido do céu, meu Deus, para a minha vida e para a vida da Tua igreja. Senhor, de mim, meu Deus, eu não tenho nada a oferecer, mas eu peço a Ti, que o Teu Espírito Santo, ele venha alimentar, que o Teu Espírito Santo venha falar, que o Teu Espírito Santo venha encorajar, consolar, ensinar o Teu povo nesta noite, Senhor. É o que nós pedimos a Ti, nós te agradecemos. Revela o oculto e o escondido através da Tua santa palavra. Meu Deus, opera, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim nós te agradecemos, confiando na Tua bondade e na Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Pode se assentar e exaltar o nome do Senhor com as palmas bem alegre, amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria agradecer também o meu esposo que está juntamente comigo hoje. Que Deus abençoe a tua vida e continue te sustentando na caminhada com o Senhor, amém? Os 12 e a sua missão. E chamando os seus 12 discípulos, Jesus, ele havia escolhido 12 discípulos para que pudesse dar continuidade ao evangelho dele. Hoje eu pergunto para você, qual é o significado de discípulos? É aqueles que aprendem sobre Jesus, aqueles que aprendem o evangelho de Jesus, que aprendem mais do Senhor Jesus. E eu pergunto para você, eu e você, nós somos o quê? Nós somos discípulos de Jesus também. Porque eu e você, nós estamos diariamente na casa do Senhor. Nós nos assentamos para ouvir falar dos feitos de Jesus Cristo. Nos assentamos para ouvir falar daquele que reina para todo sempre. Nós estamos aqui para aprender mais e mais como sermos imitadores de Cristo, como seguirmos os passos de Cristo. E não tem como eu vir aqui falar para vocês, olha, a campanha é de 12 quinta-feiras consagrando o meu ano, sem a gente lembrar que nós estamos consagrando para o nosso Senhor Jesus, sem que nós venhamos lembrar que o propósito é Jesus Cristo. Aqui nós entendemos que o Senhor Jesus,
Ele separou os seus 12 discípulos, chamou eles e deu poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem de toda enfermidade, de todo mal. Eu fiquei imaginando, eu falei: Senhor, se o Senhor deu esse poder para os seus discípulos e nós somos os seus discípulos, eu tenho certeza que o Senhor também derramou esse poder sobre a nossa vida. O Senhor também derramou esse poder sobre a mim e sobre a tua vida, quando nós estamos dentro da nossa casa e vemos que algo ela está diferente. Quando nós olhamos para um familiar e nós vemos que tem algo diferente, que tem alguma ação maligna, nós devemos lembrar que somos discípulos de Jesus e esse poder está sobre a nossa vida pelo nome do Senhor Jesus, porque é pelo nome do Senhor Jesus que nós expulsamos e pelo nome do Senhor Jesus que curamos as enfermidades também. Esse foi o poder que Deus deu para mim e para a tua vida. Mas o povo, ele não consegue entender. E muitas vezes, Satanás, ele cirandeia dentro da nossa casa, porque nós esquecemos da autoridade que nos foi dada pelo nome de Jesus Cristo. Sabe o que eu acho interessante? É que essa falha, ela não aconteceu somente na minha vida e na tua. Essa falha também aconteceu com os discípulos. Porque nós podemos ver que logo mais à frente, no capítulo 17, no versículo 14, diz que levaram até Jesus um lunático. Eu acho interessante, é que antes mesmo disso acontecer, Jesus levou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para cima de um monte, irmão Felipe. Chegou em cima de um monte, e a palavra de Deus conta que Jesus ele foi transfigurado. Sabe o que acontece? Ele parecia um sol, as roupas dele eram brancas. E os discípulos puderam ver isso. Mas quando desceram e a multidão se achegou a Jesus, eu acho interessante que eles levaram até os discípulos um homem lunático. E eles disseram assim: Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Sabe o que eu acho interessante? Que quando eles levaram aos discípulos, os discípulos não puderam curar eles. E eu comecei a entender, a imaginar, porque o Senhor Jesus, ele disse que eles não puderam curar aquele lunático por causa da fé. E a palavra de Deus, ela diz que a fé é um dom de Deus. E o dom de Deus, ele só é entregue para a minha vida e para a tua vida através do Espírito Santo que nos foi dado. Sabe o que eu acho interessante, meus irmãos? É que até então, a descida do Espírito Santo, ela não havia acontecido. Foi por esse motivo que eles não conseguiram expulsar, eles não conseguiram curar aquele lunático. E eu começo a imaginar como está a nossa vida, como está eu e você. Pedro, Tiago, João, os 12 discípulos, eles andavam com Jesus, mas eles não viviam com Jesus. Eles estavam ali com Jesus a todo momento, mas e na hora que eles fossem fazer as suas necessidades? Ir para o banheiro, vamos supor, vai tomar um banho, vai fazer alguma coisa. Ou quando Jesus se retirava para ir orar no monte, sabe o que acontecia? Eles já não estavam mais com Jesus. A diferença é que quando eu e você, a gente começa a viver Jesus, nós estamos dentro da nossa casa e Jesus, ele está conosco. A diferença é que quando eu vou para o banheiro, o meu Jesus, ele está comigo e está contigo também. A diferença é que quando eu estou tomando o meu banho, o meu Jesus, ele habita dentro do meu coração 24 horas por dia. Essa é a minha diferença e essa é a diferença que tem que ter dentro da igreja também. Jesus Cristo viver contigo. Mas hoje em dia nós estamos vivendo um evangelho de vaidade. Um evangelho de vaidade. E esse evangelho de vaidade, sabe o que significa, irmão Felipe? É aquele povo que vem dentro da igreja com a Bíblia na mão, mas não se arrepende dos seus pecados. Eu não digo que não peca, porque todos nós somos pecadores, mas eu pergunto para você: o povo tem se arrependido do pecado? Arrepender-se não é chorar, arrepender-se é mudar a tua atitude. Sabe o que acontece, irmão Felipe? Muitas vezes o povo vem para dentro da igreja, mas quando sai está falando mal do irmão. Vem para dentro da igreja, mas quando sai vai fazer fofoca no WhatsApp. Vem para dentro da igreja, mas quando está dentro da casa não se lembra de meditar na palavra, de orar e de consagrar.
Consagrar não é somente você vir 12 quintas-feiras aqui e achar que o seu ano está consagrado. Consagrar é diariamente, é viver com Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela diz que Deus, Ele corrige e exorta todos aqueles que Ele ama e que tem por filho. E nós somos os filhos de Jesus, nós somos os filhos de Deus. Sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante que quando Jesus ele foi crucificado, quando Jesus ele foi morto, quando ele sofreu e ele padeceu e foi negado 3 vezes pelo discípulo Pedro, mesmo assim, Jesus foi até ele e pediu para que ele apacentasse as ovelhas, porque Jesus ele entendia que para que a gente pudesse anunciar o evangelho e fazer a obra de Deus aqui nesta terra, nós precisaríamos do Espírito Santo. Nós precisaríamos do Espírito de Jesus. Sabe o que eu acho interessante, irmão Felipe? É que eles não faziam, eles acompanhavam Jesus Cristo, mas quando foi para curar, eles não conseguiram curar, porque até então a descida do Espírito Santo ela não havia acontecido. Mas Jesus disse assim: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra de Deus ela nos conta exatamente em Lucas 24: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Qual a promessa do Pai? É o Espírito Santo sobre a minha e sobre a tua vida. É o Espírito Santo para nos ajudar a caminhar. Eu acho interessante que em Atos, quando eles foram revestidos do Espírito Santo no dia de Pentecoste, Pedro ele se levantou e ele foi anunciar o evangelho, e mais de 3.000 almas aceitaram o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a partir dali não era Pedro, a partir dali era Jesus Cristo atuando na vida de Pedro. Sabe o que eu acho interessante? É isso que nós precisamos. Para que eu e você nós possamos fazer a vontade de Deus sobre esta terra, precisamos ter Jesus atuando sobre a nossa vida. Eles não conseguiram porque até então a promessa não tinha descido sobre a vida deles. Mas a partir do momento em que a promessa foi descida, foi revestida de poder e eles foram cheios do Espírito Santo, eles anunciaram, o ministério começou e o Senhor Jesus começou a atuar. Mesmo lá em cima no céu, o Senhor Jesus habita na minha e na tua vida. Mas sabe o que acontece, irmão Felipe? Hoje em dia estar cheio do Espírito Santo não é mais uma necessidade, é uma vaidade. O povo acha que ser cheio do Espírito Santo é rodopiar, é falar em mistérios e achar que está tudo certo. Virou uma vaidade. É uma vaidade. As pessoas olham e falam: aquela pessoa é cheia do Espírito Santo, porque ela rodopia, porque ela vira, porque isso, porque aquilo. Mas não sabe como é a vida da pessoa fora da igreja. Querem se mostrar espirituais para as pessoas que estão de fora, sem saber que aquele que tem os olhos como chama de fogo está nos olhando e contemplando tudo. É isso que eu acho interessante. É isso que eu acho interessante, sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele é o penhor da salvação. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, não é simplesmente você rodar, você rodopiar. Ser cheio do Espírito Santo é você entender que você precisa dele, para que no último dia e no arrebatamento ele possa te guiar até o encontro com o noivo nos ares. A palavra de Deus em Efésios 4, no versículo 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Sabe o que acontece quando eu e você nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Ele se afasta. E ele se afastando da minha e da tua vida, quando o Senhor Jesus ele nos chamar para ter um encontro nos ares, quem é que vai guiar a minha vida e a tua vida até ele? Nós precisamos do Espírito Santo para que nós possamos nos encontrar com o noivo. A noiva precisa ter o penhor da salvação. A noiva somos eu e você. Nós precisamos nos consagrar e buscar a Deus diariamente, buscar a Deus todos os dias, orar sem cessar, consagrar sem cessar. Sabe o que eu acho interessante?
É que hoje em dia o povo acha que para ser cheio do Espírito Santo é anunciar o Evangelho de uma forma chula. É anunciar carro, apartamento, dinheiro, prosperidade. Mas olha, meus irmãos, a palavra de Deus, ela diz: buscai primeiramente o reino dos céus e a tua justiça, e aí sim as demais coisas elas vos serão acrescentadas. Sabe o que eu acho interessante? É que eu falei com o Senhor assim, desta forma: Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para a tua igreja? E o Senhor me disse: busque o Espírito Santo, porque a igreja ela está aí, mas dá para contar aqueles que me adoram em espírito e em verdade. A igreja precisa entender que para me encontrar, precisa estar cheio do Espírito Santo. Precisa entender que o estar cheio do Espírito Santo, ele não é uma vaidade como tem feito hoje, nos dias de hoje. É uma necessidade da igreja. É a necessidade que eu e você nós temos. Assim como eu e você nós temos a necessidade de tomar um copo de água, de nos alimentarmos diariamente, nós temos a necessidade de buscar o Espírito Santo de Deus. Porque se nós não buscarmos e tivermos entristecido eles por qualquer coisa, quando o Senhor Jesus nos chamar, infelizmente não vai ter quem nos guie até Ele. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é a necessidade da igreja hoje. Eu acho interessante que até mesmo no final da Bíblia, em Apocalipse, o Senhor ele já advertia a igreja contra isso. O Senhor Jesus ele já advertia a igreja contra o esfriamento do amor. Já advertia a igreja contra aqueles que têm o nome de que está vivo, mas que é morto. Sabe o que eu acho interessante? Que a palavra de Deus ela também diz que no final o amor de muitos se esfriaria. E é isso que está acontecendo. O amor de muitos se esfriando. Eles estão dentro da igreja, estão andando com Jesus, mas não vivem mais com Ele. Vivem com Jesus, mas não andam. Andam com Jesus, mas não vivem mais com Ele. Andam com Jesus porque vêm para a igreja. Andam com Jesus porque caminha vestido como o servo do Senhor. Andam com Jesus porque caminham com a Bíblia na mão, mas não vivem mais Ele, porque a Bíblia dentro de casa ela fica fechada. O celular na mão só procura aquilo que não convém, aquilo que os olhos almejam. Eu acho interessante é que o Senhor, quando Ele ministrava, Ele nunca permitiu que ninguém saísse de mão vazia. E até mesmo eu, ministrando a palavra nessa noite, eu também estou sendo alimentada. Eu acho interessante que o Senhor ele também me corrige. Eu e você nós precisamos dar mais para o Senhor, para que o nosso ano ele seja totalmente consagrado ao Senhor. Nós precisamos entender que a consagração ela vai além de 12 quinta-feira dentro da igreja. Eu louvo a Deus pela vida do Felipe por ter iniciado essa campanha. Sabe por quê? Porque através dessa campanha nós entendemos que nós temos um ano inteiro pela frente para buscar o Espírito Santo. E se não é o Espírito Santo de Deus, nós nada faríamos. Se não é o Espírito Santo de Deus, eu e você nós não estaríamos aqui. Eu e você nós não faríamos a vontade do Senhor, não pregaríamos, não levaríamos o Evangelho, não faríamos a vontade de Deus. Eu acho interessante, irmão Felipe, porque hoje em dia, se você vai ministrar em qualquer lugar, e o povo ele não rodopia, e você não fala sobre milagres e maravilhas, eles não te convidam mais. Mas sabe o que acontece? Na igreja em que foi enviada uma das cartas, se eu não me engano é Laodiceia, também foi dito sobre isso. Sobre um povo que tinha um nome de que estava vivo, mas que estava morto. Mas também dizia assim, que existia um remanescente. Existia um povo que ia andar com as vestes limpas junto com Jesus. Existia um povo que não tinha se contaminado. E eu dou glória a Deus, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que nós estamos no meio deste povo. Porque eu tenho certeza que aqui tem pessoas que estão consagrando, estão se esforçando, dentro dos seus limites, estão se esforçando para fazer o melhor para Deus.
estão se esforçando para buscar a presença do Senhor, estão se esforçando para que vocês possam buscar o Espírito Santo de Deus. Eu dou glórias a Deus por isso, sabe por quê? Porque ainda nessa terra existe um remanescente que ainda almeja pelo encontro com o noivo lá nos ares. Mas hoje o Senhor, Ele me trouxe aqui para advertir, para que possamos exortar. Sabe o que acontece? O arrebatamento, ele está escasso dentro da igreja. O povo não quer saber mais disso. O povo, ele não quer mais saber de volta de Jesus Cristo. O povo não quer mais ouvir sobre isso. E essa é a verdade que me alimenta e te alimenta, e me encoraja e te encoraja para que nós possamos continuar sem desistir. Sabe o que acontece? É por isso que você passa luta. É por isso que Satanás, ele tem investido cada vez pior, cada vez mais forte contra mim, contra a tua vida. Porque Jesus, ele está nas portas, e a qualquer momento ele vai chamar a tua igreja. E sabe o que acontece? Se nós desanimarmos na caminhada, nós iremos ficar. E eu vou dizer para você, não vai ser legal. A palavra de Deus, ela nos conta como vai ser. E eu tenho certeza que nenhum de nós queremos ficar. Então vamos lutar enquanto é tempo. Vamos lutar enquanto é tempo. A porta da graça, ela ainda não se fechou, mas ela está prestes a se fechar. Por isso eu vim aqui. Eu vim aqui para te exortar e me exortar também, para que nós possamos ser mais cuidadosos no nosso dia a dia, naquilo que nós vemos dentro do celular, naquilo que nós pesquisamos que não edifica, site de fofoca, fofoca no WhatsApp, a vida do povo dentro do Facebook. Mas esquece da palavra de Deus, que é a melhor novidade que eu e você nós podemos saber. Quer saber o que está acontecendo no mundo? Abre a Bíblia, ela te conta tudo, ela te ensina tudo, ela te explica tudo. E eu glorifico o nome do Senhor Jesus, sabe por quê? Porque quando nós trazemos uma palavra como essa dentro da igreja, é difícil você ouvir um glória a Deus, irmão. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o maior glória a Deus está vindo lá do céu junto com os anjos. O Senhor glorifica porque ainda tem pessoas que trazem o arrebatamento para as igrejas. O Senhor, Ele se alegra quando nós falamos a verdade, o que está prestes a acontecer. Sabe por quê? Porque antes de entregar carro, antes de entregar apartamento, casas, saúde até mesmo, antes de entregar qualquer coisa, nós devemos entregar a salvação. A palavra de Deus, ela conta sobre uma mulher cananeia. E essa mulher cananeia, ela chegou até Jesus. E quando ela chegou até Jesus, ela foi pedir uma cura para uma filha. Jesus disse: olha, não é lícito dar de comer aos cachorrinhos. E ela disse: até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Hoje em dia, meus irmãos, o povo está como os cachorrinhos. Eles vêm até a mesa de Jesus, comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor, mas não se assenta para comer da salvação. As migalhas são as bênçãos, a cura, o milagre. Mas aquilo que está aqui em cima, na mesa do Senhor, é a salvação. E o povo não quer saber de se assentar com Jesus. Se assentar com Jesus é você ter um compromisso. Se assentar com Jesus é você aprender mais de Cristo. Se assentar com Jesus é você consagrar a tua vida. Se assentar com Jesus é você buscar o Espírito Santo. E o povo não quer saber deste compromisso mais. O povo vem até a mesa do Senhor, mas não se assenta com Ele, fica esperando cair as migalhas. Mas o que eu sempre escutei é que o Senhor, Ele não nos fez como formiga. Não queira migalhas, porque todas as vezes que eu escuto a palavra migalha, o Senhor, Ele me traz à mente um prato de Satanás. Porque Satanás, ele vem com um prato dizendo assim: olha, toma, fica aí, ó, você não recebeu a cura do Senhor? Tá bom para você. Para que a salvação? Para que um compromisso com Deus? Para que isso? Para que aquilo? Sabe o que eu acho interessante? Que Satanás, ele não vem com nenhum prato para dizer para você: se assenta com um mestre e coma da salvação. Mas hoje o Senhor Jesus, Ele me trouxe aqui para dizer para você
coma da salvação, se assente e faça tudo que o Senhor colocar nas tuas mãos para fazer. É uma visita? Faça. É uma campanha? Faça. É você ficar no computador mexendo, ajudando a igreja num instrumento, limpando a igreja, independente daquilo que for, o Senhor colocou na tua mão, faça de todo o coração. Sabe o que acontece? Às vezes o Senhor, Ele coloca pessoas do teu lado para você falar do Evangelho. Faça, faça, porque o Senhor, Ele vai cuidar da minha e da tua vida. Sabe o que acontece? Teve 2 quinta-feiras que eu ia fazer uma visita, e eu não fui, e eu queria fazer, mas eu não queria fazer. Eu ia fazer, mas não queria fazer. E quando eu fui fazer essa visita na quinta-feira, eu falei, ai Senhor, eu não estou bem para ir, mas eu vou. Eu vou porque eu marquei um compromisso, e não foi com eles, foi com o Senhor. E eu fui. Só que antes de ir, eu estava sentada, e eu olhei no celular, e eu olhei sobre o auxílio emergencial. Quando eu olhei no auxílio emergencial, eu falei assim, ai, não vai dar nem para mim fazer mais nada no cabelo, nem uma progressiva. Sabe por quê? Porque eu não tenho mais dinheiro. Tenho meu marido que trabalha, graças a Deus, por isso não passamos necessidades. Mas coisas fúteis. Coisas fúteis, já o cabelo é uma crina, é grande. Para você fazer uma progressiva é R$200 lá. Eu não tenho esse dinheiro para gastar com isso. Mas sabe o que acontece? O meu e o seu pai, ele te mima. Ele cuida dos mínimos detalhes, até mesmo naquilo que você não come. Eu cheguei nessa visita e essa irmã falou assim, Larissa, senti de Deus te dar uma progressiva. Venha segunda-feira, 3 horas da tarde, porque eu vou fazer no seu cabelo. E eu fui. Sabe o que acontece? Eu estava pensando com o Senhor e falei assim, Senhor, eu queria muito fazer um curso teológico, mas eu não tenho condições para pagar. Eu quero um curso teológico que ele fosse reconhecido pela CGADB. Sabe aquilo que você sonha alto? E era isso que eu queria para a minha vida, mas eu não tinha condição. Ontem eu fui fazer uma visita, fui conversar com uma amiga. E essa amiga, ela me mandou um áudio hoje de manhã dizendo, Larissa, Deus tocou no meu coração para que você faça a matrícula, porque eu vou pagar todos os meses do seu curso. Eu já conversei com o meu esposo e ele também concordou. Nós sentimos de Deus. Vocês estão entendendo como o Senhor, Ele age, Ele opera na minha e na tua vida? Sabe a roupa que eu visto? Não comprei. Deus, Ele colocou pessoas para me dar. Sabe dinheiro que às vezes eu quero comprar algum doce para o menino? Deus, Ele prepara pessoas para me dar o dinheiro. Mas sabe o que eu acho interessante? É que todas as vezes que isso acontece, é as vezes em que eu não quero ir fazer a visita. É as vezes que eu falo para o Senhor, Senhor, eu não estou bem para ir fazer a visita, mas eu vou. E o Senhor me surpreende. Irmãos, por isso que eu digo, se não é o Espírito Santo na minha e na tua vida, nós não caminhamos. Se não é o Espírito Santo para me ajudar e te ajudar, a gente não faz. Mas lembre-se, o galardão ele é grande, mas é lá no céu. Não pense em galardão aqui na terra, é lá no céu. Porque aqui na terra, uma progressiva, um curso teológico ou qualquer outra coisa não se compara com aquilo que nós vamos receber do Senhor Jesus no céu. A minha mente e a tua mente, elas têm que estar focadas no céu. Nós precisamos sempre lembrar do céu. Amém? Amém? E quando eu ministrava essa palavra, antes de terminar, quando eu ministrava essa palavra, o Senhor me mostrava a tua vida, que Ele tem uma grande obra para você. O Senhor manda dizer para você, ainda que você se sinta às vezes um pouco desanimado, falando, ai Senhor, o Senhor manda dizer para você, vai, porque eu conheço a tua intimidade comigo, eu conheço o teu coração, eu conheço a tua sinceridade, e eu vou fazer. Deus manda dizer para você, eu vou fazer. E aqueles que te olharam e duvidaram da tua capacidade, Deus manda dizer, eu vou derramar uma unção diferenciada sobre a tua vida. E você pode ter certeza que aonde eu te mandar você irá, e aonde tu pisar, eu vou fazer com que o meu Espírito Santo ele brilhe sobre a tua vida. Eu vejo pessoas sendo transformadas através da tua vida. Assim como Ele fez com Pedro, o Senhor Ele fará na tua vida.
porta do inferno não prevalecerão contra o que o Senhor Ele quer fazer com a tua vida. Somente continua. Somente continua. Satanás ele vem, mas ele foge por 7 caminhos, porque Jesus ele é conosco. Amém? Glórias a Deus. Eu queria convidar a igreja para se levantar, fazer oração ali. O Senhor também tocou no meu coração para que a gente pudesse fazer uma oração pela filha do pastor. Não precisa nem vir na frente, porque às vezes a pessoa tem vergonha, mas apresenta ela em oração. O Senhor ele tocou no meu coração. Vamos fazer, porque o Senhor ele é fiel para cumprir tudo e qualquer coisa. Amém? Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Amém? Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor, neste exato momento eu apresento diante de Ti, Senhor, a Tua filha. Meu Deus, coloca as Tuas mãos, Senhor Jesus, sobre a vida, sobre a saúde. Entra com a Tua providência, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque nós cremos na providência, nós cremos na cura, nós cremos no milagre, nós cremos, Senhor, que o Senhor é aquele que faz, que age, que opera. Oh Deus querido, pedimos a Ti, sustenta a vida dela, meu Pai. Entra com a Tua providência, Senhor. Oh Deus querido, operando o grande milagre, a grande maravilha, em nome de Jesus Cristo, porque nós cremos que tudo e todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós cremos, Senhor, que nada acontece sem a permissão do Senhor. Meu Deus e meu Pai, assim como o Senhor permitiu que Jó sofresse, mas o Senhor deu tudo em dobro, assim eu creio que será na vida da tua filha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, apresento diante de Ti, Senhor, todos esses pedidos de oração, essas fotos, as chaves. Coloca as Tuas mãos, Senhor Jesus, abençoa, dá o livramento, a cura, a libertação, transformação, meu Deus, a salvação, meu Pai, para essas almas, desde o pequeno até o grande. Coloca as Tuas mãos, dá livramento, Senhor, de acidente. Oh Deus querido, abre porta, Senhor Jesus, onde não há porta. Abre, Senhor Jesus, uma saída, uma escapatória, porque o Senhor é um Deus fiel. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu creio na vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A nossa irmã, Deus manda dizer assim, olha: assim como foi com Jó, eu permiti, mas eu vou colocar tudo em dobro, e você pode confiar, porque não vai demorar. Amém? Glórias a Deus. Deus também está abrindo uma porta aqui para essa carteira azul aqui, ó, carteira de trabalho azul. Isso, em nome de Jesus, recebe, porque o Senhor é aquele quem faz, quem age, quem opera. Um dia eu falei assim: Senhor, às vezes o Senhor me mostra as coisas, e como que eu vou passar? O Senhor me disse assim: olha, você é pó, você é barro, e você sendo pó e sendo barro, você não contenda comigo. Não pergunte como eu vou fazer, porque eu sou aquele que se responsabiliza de fazer. E assim o Senhor manda dizer para Kátia: coloquei na tua boca a fala, porque eu me responsabilizo de fazer. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, e as palmas bem alegre.